é muito interessante, tudo que é conquistado pela força, tudo que é conquistado pela baioneta, tem um controle incerto. Aliás, a única certeza é esta: com o que voltarão as mesmas aflições de antes. Porque eu volto a citar o que dizia o Buda: o ódio jamais cessa com ódio, o ódio só cessa com amor. O revanchismo que se cria nessas situações de guerra cirúrgica e outras não tem fim. Sempre uma parte quer dar o troco na anterior. Nós temos que cuidar até para não recriarmos as cruzadas em pleno século XXI. Então, diz Krishnamurti, há duas opções. Ou se assume, não é, aderir impensadamente a uma dada revolução externa, tentando despedaçar a atual estrutura social para criar outra de nova espécie, com o que voltarão as mesmas aflições de antes. Ou considerar a possibilidade de uma revolução total, não parcial ou meramente física, na qual a psique possa atuar numa relação inteiramente diferente com a sociedade. E é isso que a UP chama de solidariedade. Nós temos que despertar, ou queiram talvez você chamar de fraternidade, como chamava a Revolução Francesa. O fato é, primeiro, compreender que nenhuma ideologia, que nenhum sistema, por perfeito que se apresente no nível mental, pode ser simplesmente aplicado à força do a quem doer para produzir supostamente o bem-estar da humanidade. Como muitas vezes eu assisti, uma vez um médico em Cuba, quando eu questionei a questão da saúde lá, se ele gostava mais de trabalhar antes ou depois da Revolução, ele me respondeu que às vezes lhe parecia que o remédio era pior que a própria doença. Ou seja, vejam vocês, eu realmente impondo uma certa ideologia, vou resolver alguns problemas. Mas aquele remédio imposto à força gerará efeitos colaterais inevitavelmente. A menos que venha de um amadurecimento coletivo da consciência humana, a paz jamais irá estabelecer-se. Jamais as armas conquistaram uma paz duradoura. E eu daria um exemplo muito nobre, um exemplo histórico, não uma mera especulação utópica, que é a unificação da Europa. O processo começou em 1993 e eu diria que culmina no euro, que é uma consolidação dessa unificação no plano monetário. Aí países sacrificaram suas moedas para que aquilo acontecesse. E, portanto, em 2002. O processo já vem de muito antes, é verdade, mas ele toma forma por estágios. No início entraram 12 nações, depois algumas chegou a 16, aí outras pediram ingresso, e o processo começou com 6, vai a 12, os números são progressivos. O fato é que nunca a Europa se unificou sem o uso da força que se tem a notícia da história humana. Nós temos grandes unificações de partes da Europa por Alexandre o Grande, por Júlio César, por Carlos Magno, por Napoleão, até mesmo Hitler e Stalin, com certeza unificaram grandes partes da Europa. Mas os custos humanos, as guerras sangrentas e uma paz muito instável, não duradoura, porque é imposta pelas armas. Mas a União Europeia é uma prova de que a humanidade está chegando num momento de pensar se não chegou a hora de transformar as armas em arados, converter o aço das armas em instrumentos agrícolas para resolver a fome do mundo. Eu acho que essa é a grande proposta que a União Planetária tem. Portanto, a União Planetária
não é nem contra, nem a favor, a esquerda, nem a direita, muito antes pelo contrário, ela só entende que as ideologias não resolvem, como a história tem demonstrado, porque impor uma ideologia pela força não traz bom resultado. Mandar matar em nome de uma ideologia, seja os processos de espionagem e contra-espionagem, seja todos os processos de imposição revolucionária e contra-revolucionária, seja os métodos de tortura que nós vimos aplicados também no nosso Brasil, que sempre se disse um país pacífico, mas que já é o 8º maior vendedor de armas no mundo. E, portanto, nós também somos responsáveis pelo estado de coisas que está aqui. Quantos aqui sabiam disto? E existem eventualmente armas nossas lá no Irã, no Iraque, tanques e urutus e outras coisas mais, que alguns se orgulham em vender, mas se nós pararmos para pensar, são causa de guerra, são causa de destruição da humanidade. E nós estamos assimilando as consequências disso em cidades como o Rio de Janeiro, que Deus me perdoe, já parece estar até em guerra civil. O número de pessoas que morrem no Rio de Janeiro por dia, se vocês pegarem os 20 e poucos dias de ataques mais diretos e os 40 dias totais da guerra no Iraque, se vocês medirem o número de civis que morreu no Rio de Janeiro, é muito maior. Só em São Paulo, que é uma escala menor, são 55 por dia. Oriundo só da criminalidade. Então, se vocês multiplicarem por 20 dias, já vai dar mais 1.000. 1.100. Tá? Então, nós não paramos para pensar nessas coisas com muita frequência, mas costumamos dizer tal ideologia ou tal outra resolveriam, mas o quadro que há no mundo vem justamente de querer impor ideologias. E eu vou dar um exemplo científico para vocês. Uma das coisas que tem colocado a ciência em perplexidade é que desde os tempos aristotélicos e passando por toda uma evolução da criação do método científico a partir de Bacon, atribuído em parte o início desse crescimento a Descartes no discurso do método e tudo mais, nós vamos ver uma ideia de uma lógica mutuamente excludente, ou A ou B. Se A é verdade, B é falso, se B é verdadeiro, ou é ou não é. Não é? Uma lógica binária, como se fosse de um computador. E a ciência se deparou com um fato na virada do século XIX para o XX, que foi a descoberta das partículas subatômicas, e essa pesquisa foi progredindo a um ponto da qual ela não conseguiu sair plenamente até hoje. Einstein ganhou o seu prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico e não por causa da teoria da relatividade, que então, como para o método científico tradicional, ainda não foi totalmente comprovado. Embora a bomba atômica já seja uma lamentável prova de que pelo menos parte da teoria funciona. Então eu diria simplesmente que Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico ao demonstrar que a luz tem massa. Lançadas as ondas luminosas sobre um pequeno moinho, se eu posso comparar assim, de lamínulas de alumínio, é possível produzir um vento de partículas que põe o alumínio em movimento. Começa aquele moinho a girar. Quando nós ligamos o automóvel, nós lançamos fótons, como se fôssemos um canhão. Quando ligamos, eu quero dizer, o farol do automóvel. Claro, com a dimensão e peso do automóvel, as partículas lançadas são praticamente insensíveis, ou o fenômeno não é facilmente mensurável. Mas em condições de laboratório, aí sim, vocês podem verificar como a luz é capaz de ser mensurada em sua massa e na produção do lançamento de partículas que são chamados fótons.
Então, a luz que sempre foi tratada como uma onda, a partir de Einstein começa a apresentar comportamento corpuscular. E as partículas subatômicas, primeiro, as partículas eram consideradas, o átomo era considerado indivisível, até 1897, previsão até feita por Blavatsky na Doutrina Secreta com 9 anos de antecedência. Eu recomendo a leitura do volume 2 da Doutrina Secreta, onde ela diz que a partir dos estudos da matéria radiante de Sir William Crookes, que era membro da Sociedade Teosófica e também fundador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, descobrir-se-ia, na tal matéria radiante que ele havia descoberto, uma teoria que alteraria toda a visão da constituição da luz e da matéria. E de fato assim aconteceu, como ela previa, e disse a data, 1897, haveria essa mudança. Seria um novo ciclo entraria. E se romperia o véu do materialismo científico para sempre. E foi exatamente o que aconteceu. Thomson isolou o elétron. E imaginem vocês que ao fazer isso, primeiro, ele provou que o átomo era divisível. E segundo, em partículas menores. Ao investigar essas partículas menores, deduziu-se que elas tinham uma durabilidade restrita. Quanto menores as partículas, menor sua durabilidade, etc. e tal. E as pesquisas mais recentes têm demonstrado que elas difratam e apresentam um comportamento ondulatório quando chegam a um anteparo. O que quer dizer? Basicamente, do ponto de vista científico, que a matéria apresenta comportamento de onda e as ondas apresentam comportamento de partícula material. Ou as subpartículas atômicas apresentam comportamento ondulatório e difratam, enquanto que a luz, que sempre foi tratada como onda, apresenta comportamento corpuscular. Vocês podem imaginar o que isso significa? Que toda a lógica binária, dualista e quase maniqueísta da ciência, de que ou é onda ou é partícula, ou é energia ou é matéria, nas mãos de Einstein ruiu. E hoje nós vivemos uma situação em que se admite que a explicação de um fenômeno, através de uma lei ou uma teoria, tem um nível de abrangência que pode ser extrapolado. Da mesma forma, Einstein extrapolou a mecânica quântica de Newton. Então, a mecânica quântica de Newton só se aplica como explicação razoável dentro de uma certa situação macroscópica dos elementos constituintes. E a partir daquele nível, ou além dele, já não se aplicam mais plenamente as leis da mecânica quântica. E essa é a demonstração feita por Einstein. Ou seja, toda uma questão de reavaliação da própria lógica aristotélica se faz necessária, porque a ideia de que uma coisa é ou não é, cai por terra. E hoje as coisas são e não são na esfera científica. Uma partícula apresenta comportamento de onda, a onda luminosa apresenta comportamento corpuscular. E nós poderíamos comparar a teoria científica com uma ideologia que tenta se aplicar em certas condições. Mas se nós quisermos imaginar que uma ideologia política se aplica em qualquer caso, em qualquer universo, nós vamos ver o que os norte-americanos vão fazer para tentar o seu sistema eleitoral lá no Iraque e que resultado vai dar.